Olá, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Saudamos a todos, internautas, telespectadores, ouvintes, acompanhando a comunicação 100% Jesus nesse momento tão importante de esclarecimento espiritual, né, gente? E num período em que muitas famílias estão de férias. O que você gosta de fazer, por exemplo, no seu tempo livre? No seu período de descanso ou de férias? Gosta de viajar, de estar em contato com a natureza, de estar com a família, com os amigos? Bom, gente, a gente traz aqui essa informação, inclusive um estudo desenvolvido por 7 universidades brasileiras, incluindo pesquisadores e alunos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, que concluiu que 20% dos entrevistados enxergam o lazer como descanso. E do ponto de vista espiritual, qual é o significado do lazer? É o que nós vamos saber agora no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, respondendo às dúvidas, né, da audiência, inspirados, inclusive, esse momento pela campanha da Boa Diversão, que é uma das 21 chaves iniciáticas da religião divina. Bom, hoje com a gente o pregador ecumênico, o irmão Alain Mateus, está pela internet com a gente. Bem-vindo, Deus está presente. Obrigado, Juliana, a todos que nos acompanham. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Importante esses esclarecimentos da religião do amor universal que envolvem todos os aspectos da nossa vida, inclusive os aspectos do descanso, do lazer, à luz da espiritualidade ecumênica. Isso mesmo. E a gente já começa com a pergunta da Laís Castro, mora em Rondonópolis, no Mato Grosso. Disse assim: os momentos de lazer e descanso são uma necessidade apenas do corpo ou também existe no mundo espiritual momentos e locais dedicados ao descanso? O que significa o lazer para o espírito? Laís, muito obrigado por sua questão, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Os momentos de descanso e de lazer, eles são uma necessidade do corpo. Mas no mundo espiritual, os espíritos que lá habitam também possuem corpos. Não são corpos de natureza carnal como a nossa. São corpos de natureza fluídica. E dependendo da densidade deles, dependendo da evolução do espírito, dependendo da atividade ao qual esse espírito se dedica cotidianamente, há também a necessidade de descanso no mundo espiritual. E a gente vai perceber, inclusive, essa preocupação do Divino Mestre Jesus no Santo Evangelho dele, segundo Marcos, no capítulo 6, versículos de 30 a 32, na passagem a primeira multiplicação de pães e de peixes. No caso aqui, Jesus se preocupa com o descanso dos seus discípulos, que estavam pregando, que estavam levando a mensagem dele aos corações, curando, renovando espiritualmente as pessoas, as famílias. E a certa altura, nessa narrativa, nós temos o seguinte relato importante para o nosso aprendizado espiritual. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E o Divino Mestre lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco, para um lugar solitário, para que tivessem esse momento então de refazimento das suas energias. Então Jesus se preocupando com que os discípulos, os apóstolos tivessem esse momento de descanso. Não que ele, Jesus, precisasse disso. Ele já havia alcançado a sua plenitude, a sua integração no Pai Celestial, uma evolução espiritual avançadíssima, a ponto dele dizer no Santo Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 5, versículo 17, que o meu Pai não cessa de trabalhar. E eu assim também o faço. Então é de uma categoria diferente, muito elevada à do Cristo de Deus. Mas ele se preocupava com que os seus discípulos tivessem esses momentos também de descanso. E no mundo espiritual também existe esse mesmo raciocínio, tanto que existem regiões no mundo da verdade dedicadas a esse descanso, ao refazimento de energias. São regiões geralmente de natureza, que apresentam uma extraordinária beleza e ao mesmo tempo uma condição de refazimento das energias espirituais e mentais daqueles que estão ali presentes ou daqueles que acessam essas regiões pelo pensamento, por exemplo. Somos orientados pelos irmãos espirituais na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, a religião divina, a acessar nas nossas preces, nas nossas mentalizações, essas regiões do mundo da verdade,
para renovar também as nossas energias. E o lazer é justamente caracterizado por isso. Pode haver, sim, esses momentos de descanso, momentos de contato com a natureza, mas também o espírito pode realizar atividades prazerosas para ele, mas prazerosas que também tragam uma produtividade espiritual, onde ele tem a oportunidade de um aprendizado, de um conhecimento de outra área, em que ele possa renovar a sua atmosfera mental e retornar com maior qualidade para as suas atividades cotidianas, com maior desempenho, condição de execução. A gente vai inclusive ter um relato na radionovela na radionovela Nosso Lar, por meio da narrativa de André Luiz e a psicografia do saudoso legionário da boa vontade, Chico Xavier, onde André Luiz, recém-chegado à colônia Nosso Lar, no Mundo da Verdade, e nós temos essa narrativa transformada em radionovela por iniciativa do irmão Paiva Neto. Você acompanha quando ela é veiculada na Super Rede Boa Vontade de rádio ou por meio do aplicativo Boa Vontade Play. E nós temos uma narrativa de André Luiz Espírito, recém-chegada no mundo espiritual e conhecendo essa colônia Nosso Lar, que é uma cidade espiritual acima da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. E o enfermeiro Lísias, e amigo de André Luiz, é encarregado dessa apresentação. Ele vai apresentando as diversas regiões, setores de trabalho, ministérios, e a certa altura, Lísias afirma o seguinte a André Luiz: em nosso lar, a lei do trabalho e do descanso são observadas com rigor, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados do que outros. Então a gente percebe como essas leis são levadas em alta conta no mundo espiritual, tanto a lei do trabalho quanto a lei do descanso para esse refazimento das energias. E quando a gente fala de descanso, de lazer, nós não estamos falando de qualquer atividade, porque elas também envolvem uma responsabilidade espiritual. Tanto que a nossa irmã Juliana mencionou no início do nosso quadro uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que é a campanha da boa diversão, para que nos nossos momentos de descanso, de lazer, que seja envolvida essa diversão, que ela seja feita com responsabilidade, com equilíbrio e que vise a saúde e o bem-estar integral do ser, esteja ele no mundo material ou no mundo espiritual. Muito bem. Você que está acompanhando o quadro, estamos hoje, o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nós temos o tema o lazer, do ponto de vista espiritual, e muitas questões vêm chegando. Você também pode trazer a sua pelo 99831-8195, 11 DDD. E, inclusive, antes da próxima pergunta, irmão Alain, nós temos aqui uma participação pela primeira vez do nosso irmão Egídio de Araújo. Ele disse que acompanha há muito tempo, mora em Vargem Grande Paulista, em São Paulo, acompanha há anos a programação e hoje está participando pela primeira vez aqui da Comunicação 100% Jesus. Ligou no 0310 07 940, pedindo muita saúde e paz, na certeza de que tudo é possível, né, meu irmão? Aquele que crê. Parabéns, irmão Egídio de Araújo, sempre bem-vindo. Sinta-se à vontade para participar sempre que desejar. Bom, seguindo aqui na sequência das questões, temos aqui, agradecendo já a Laís Castro, que mandou sua pergunta, o Tiago Abreu mandou também. Ele mora em Joinville, Santa Catarina. Comentou o seguinte: nos meus dias de descanso, eu gosto muito de ter contato com a natureza, fazer trilhas e conhecer cachoeiras. Tem alguma explicação espiritual para a leveza e tranquilidade que a gente sente nessas horas? Por que esses lugares conseguem nos renovar espiritualmente? Sim, meu irmão Tiago, obrigado por sua questão enviada a nós. Existe sim uma justificativa espiritual para que você tenha esse sentimento de tranquilidade, de leveza, porque essas regiões de natureza, elas nos colocam em contato direto com a criação divina, nos renovando as forças, nos colocando em contato também com esse equilíbrio, com essa vibração de Deus que existe dentro de nós, nos integrando ao todo. Então, quando a gente é colocado espiritual, emocionalmente, nessa condição, nós recebemos de uma maneira maior, numa condição mais sublimada, essas energias espirituais e essas energias que existem nesses ambientes de natureza. Sem contar a própria presença da espiritualidade superior, que vai aproveitar esses momentos em que nós estamos mais integrados no todo, mais integrados em Deus por meio da criação divina, também para nos banharem com essas energias espirituais elevadas. Tanto que o irmão Paiva Neto, no artigo Não Somos Robôs,
no blog paivaneto.com, nos conclama a esse importante comportamento. Ele nos escreve assim: na noite de 30 de janeiro de 1989, conversava com uma plateia de moços sobre o valor da vida e das lições com que nos presenteia, reflexão que ofereço aos que me honram com sua leitura. Jovens, ouvi o ensinamento da natureza, o recado das plantas e dos animais, por inexpressivos que vos pareçam. Não é à toa que temos cercado de flores, arbustos, árvores, atrativos perenes suscitados pelo Pai Celestial às nossas obras. Encantai-vos com o voo dos pássaros e o som da cigarra, com o vento a abrir caminho entre as folhas e a melodia exótica do grilo ao entardecer. Não passeis distraídos diante de tanta beleza. Não sois robôs. Isto dará reforço à vossa humanidade. A natureza incessantemente canta aos vossos corações. De onde vem a força da alma? Também da genuflexa observação de tudo isso, que é vida, Deus, Jesus, o Espírito Santo e a natureza em si. E no subtítulo seguinte, dentro ainda deste artigo, o subtítulo Crise Hídrica, o irmão Paiva vai nos incentivar a transformar essa apreciação da natureza em luta pela preservação do meio ambiente. Ele escreve o seguinte: nós destacaremos um parágrafo e depois você pode continuar lendo o artigo todo no blog paivaneto.com. Reforçamos aqui o título do artigo, Não Somos Robôs. E em Crise Hídrica, então, no início, escreve assim o irmão presidente pregador da religião do terceiro milênio: mais do que nunca hoje, amar a existência é saber valorizar e defender a Mãe Natureza, da qual somos parte intrínseca. O contrário disso desencadeará graves consequências. Então, para apreciar o meio ambiente, a natureza, usufruir de tudo que eles têm a nos proporcionar, precisamos também cuidar, zelar para que essa natureza, esse meio ambiente continuem existindo. E um outro destaque a gente faz, meu irmão, da revista Jesus Está Chegando, edição de número 114, na página 58, é uma mensagem do irmão Flecha Dourada, na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na quarta revelação, a religião divina. Ela é intitulada Disciplinas que Salvam. Nós vamos ao item 24, dentro do subtítulo Estar na Faixa dos Anjos Guardiães, onde destaca então esse amigo do mundo da verdade, nos falando também desse lazer, dessa importância de estarmos em contato com o meio ambiente. Abre aspas. Está querendo melhorar a cabeça? Entra na água, bota o pé na água, bota o pé na areia, procure a natureza, o campo, vai na floresta e pise no chão. Mas veja primeiro se é seguro o local. Válvula de escape para espírito é a natureza. É assim que os espíritos de cima fazem. Se os da terra fizerem assim também, vão encontrar então os espíritos bons. Eles estarão lá. Fora disso é conversa fiada, como dizem na terra. É perda de tempo. A gente vê aqui pelas explicações do irmão Paiva do artigo Não Somos Robôs e pela palavra do mundo espiritual, no espírito do irmão Flecha Dourada, o porquê, meu irmão, da sua pergunta, as respostas aqui que embasam, a resposta da sua pergunta do porquê dessas regiões de natureza fazem tão bem à nossa alma, ao nosso coração, e a importância de dedicarmos, então, nos nossos momentos de lazer, de refazimento das nossas energias, o contato com esses ambientes. E no nosso dia a dia, o cuidado, o zelo, a preservação à natureza. Por isso que a religião divina tem uma campanha permanente, que é a campanha de combate à degradação ambiental, conscientizando a população do Brasil e do mundo quanto a essa responsabilidade de todos nós. Inclusive, todas as atividades que a religião divina promove é com essa consciência ambiental. Por exemplo, as cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, que acontecem aos sábados, nas igrejas ecumênicas da religião divina, a partir das 16 horas, quando é entregue o copo com água frutificada, quando a pessoa preenche o pedido para depositar na pia sagrada, esse copo e esse pedido são constituídos de materiais recicláveis, para que a gente tenha justamente essa consciência todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, da preservação do meio ambiente, para a gente usufruir de tudo isso.
não só nos momentos de lazer, mas em todos os momentos da nossa vida. Se você quiser obter, Tiago, você que nos acompanha, outras informações sobre esta e outras ações da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, entre em contato conosco pelo WhatsApp da Central de Relacionamento da Religião Divina. O código é o 11 99 603 1330. Inclusive para a gente preencher, Juliana, os nossos momentos de lazer e de descanso com essas atividades que vão trazer o bem-estar para o nosso corpo e para a nossa alma e levar o bem-estar para tantas e tantas pessoas também na Terra e no mundo espiritual. É o que a gente deseja, né? A gente agradece a contribuição do irmão Alain, representando a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nesse momento que esclarece todas as dúvidas, né, da nossa audiência, especialmente hoje, a respeito do significado do lazer do ponto de vista espiritual. Dúvidas sobre esse tema, outros assuntos, pode mandar aqui para a nossa produção, no nosso WhatsApp 11 99 831 8195. Esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde de hoje.